O Enem é o vestibular mais importante disputado do Brasil, que serve de porta para entrar para várias instituições diferentes. Estudantes do país inteiro vão participar do exame, que além de provas presenciais, também vai ter uma edição digital. E por ser o maior vestibular do Brasil, você deve imaginar que tudo sempre dá certo, que é tudo tranquilo e que a paz reina. Mas eu vim te mostrar que o Enem também já foi caso de polícia, de roubo, crime organizado e de mais polícia. Oi, bonitos e bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou a Jaqueline Guerreiro e tô aqui de novo no canal Tá Explicado da Estácio. Vai prestar o Enem? Gosta de histórias reais com mistério e alguns crimes? Então presta atenção porque no vídeo de hoje eu vou te mostrar casos reais de um passado mais sombrio do Enem. Aliás, você já parou pra pensar por que a internet se comove nos dias das provas do Enem? Se você pensou nos atrasados, acertou. Existe uma categoria de memes só pra criar histórias com fotos e relatos dos candidatos que se atrasam e perdem as provas do vestibular. Só que é claro que tem gente que vai além. Em 2016 teve gente que criou camarote, até levou bebida e churrasco para alguns locais das provas para ver candidatos chegarem atrasados, como se fosse uma festa incrível. E se você quer entender melhor por que a gente gosta de treta assim, eu já expliquei em outro vídeo aqui do canal, então é só dar uma conferida. Tá, mas o que de treta e sombrio tem o Enem? Vou começar pelas provas de 2009 só para você entender do que eu tô falando. Foi no dia 1º de outubro de 2009 e cerca de 4 milhões de estudantes recebem a notícia de que o Exame Nacional do Ensino Médio foi roubado. Sim, isso aconteceu e as provas tiveram que ser adiadas. Você pode até pensar que tudo bem, é só juntar mais um monte de questão e imprimir provas novas, né? Então assim, refazer tudo isso deu um prejuízo de mais de 30 milhões de reais para o Ministério da Educação e levou cerca de 2 meses para ficar tudo pronto. E você também pode pensar, mas quem é que rouba uma prova e para que fazer isso? A Polícia Federal foi investigar o caso e descobriu que 3 funcionários da empresa responsável pela impressão, manuseio e distribuição do exame e mais 2 outras pessoas roubaram as provas para vender elas a candidatos. Assim, quem comprasse podia resolver as provas em casa e chegar no dia do Enem prontinhos para gabaritar tudo. Aliás, foi justamente através da venda que descobriram quem estava envolvido no caso, porque tentaram vender as provas para um jornal que acionou a polícia na hora. Com o roubo, o Enem foi adiado, refeito e distribuído pelos Correios para evitar que o caso acontecesse de novo. Só que com toda essa história, 1,5 milhão de inscritos não foram fazer o Enem, o que resultou na maior abstenção da história da prova. E de tão absurdo que tudo isso foi, até as Forças Armadas e a polícia de cada estado transportou os materiais até os locais das provas para manter o conteúdo das provas seguro, quase uma Casa de Papel do Enem. E não é que 2 anos depois descobriram que roubaram o Enem de novo. Dias antes do Enem 2011, alunos de um colégio de Fortaleza receberam alguns materiais preparatórios pro Enem. Tudo certo até aí, porque é bem comum rolar uma preparação para provas do vestibular mais disputado do país. Mas esse material não tinha nenhum logo ou marca de alguma instituição de ensino e tudo correu de boas, os alunos usaram o material para estudar e depois foram fazer o Enem. Mas algo de errado não estava certo e alguns alunos perceberam que 11 questões do material recebido na véspera da prova estavam no Enem, incluindo gráficos e imagens. Um dos alunos até foi se posicionar nas redes sociais e mostrou fotos do caderno que ele recebeu no colégio, mas o MEC rapidinho se pronunciou e falou que não teve nenhum vazamento da prova ou roubo. Entra a Polícia Federal aí de novo para investigar o caso. O diretor da escola também foi tentar entender o que estava acontecendo e descobriu que as questões do material estavam no banco de dados da escola, que participou de testes de nivelamento do Enem que o MEC aplica para fazer a prova. O problema é que nenhuma escola pode se apoderar de questões usadas nesses pré-testes e não deveriam aparecer em nenhum banco de dados fora do MEC. Mas a investigação rolou e aí descobriram o que aconteceu. Se liga. O professor furtou essas questões e colocou nesse banco de dados. Aí ele preparou o material como se fosse de autoria própria ou de autoria da escola e distribuiu para os alunos. O mais bizarro é que uma estudante recebeu o material e disse que o professor só falou que era para eles estudarem porque eram questões que provavelmente iam cair no Enem. E o professor também pediu que ninguém mostrasse esse material para estudantes de outra escola. Simples assim, roubou as questões, passou para os alunos e ainda pediu para a galera ficar quieta. O tal professor foi condenado a 6 anos de prisão e multa, mas ele recorreu e depois foi inocentado.
Além de alguns roubos de questões, também rolou vazamento de informações sobre a redação do Enem. Em 2014, o tema e os textos de apoio da redação vazaram no WhatsApp uma hora antes da prova começar e até rolou uma tensão nesse caso. Um estudante que recebeu a imagem com o tema foi para as redes sociais se mostrar super indignado com o caso. Até porque é meio sacanagem mesmo alguém ter acesso a essas informações e ainda vazar elas uma hora e 13 minutos antes da prova começar. Só que muita gente criticou a atitude dele e até o xingaram porque elas acharam que ele tinha que ficar quieto sobre o caso. E esse estudante não teve dúvidas, ele correu para a sede da Superintendência da Polícia Federal na cidade dele e prestou queixa. Sim, a Polícia Federal entrou de novo em mais um caso de crime no Enem. O INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, que é responsável pelo Enem, falou que não tinha nenhum indício de vazamento na época e a Polícia Federal foi investigar. De novo. Os estudantes foram fazer a prova e viram que a imagem era real e o tema da redação era o mesmo do vazamento. E depois de investigar e analisar tudo o que aconteceu, o caso foi arquivado porque entenderam que nenhuma das pessoas que receberam a prova tiveram como usar as informações desse vazamento para benefício próprio. Eu já vou te mostrar mais casos do Enem, mas antes me conta aqui nos comentários se você já prestou Enem e tem algum caso estranho de algum dia de prova. E gente, crime bizarro é o que não falta na história do Enem, tipo o próximo que parece ter saído de um filme. Em 2016, o Enem foi alvo de 2 operações contra fraudes. Uma delas foi a Operação Embuste, que identificou uma quadrilha que cobrava entre 150 e 180 mil reais para repassar as respostas das provas a candidatos através de um ponto eletrônico durante o exame. Esses candidatos iam para a prova com aparelhos eletrônicos escondidos nos ouvidos e recebiam o áudio das respostas de gente que estava do lado de fora. Só que tudo isso funcionava de um jeito meio louco, olha só. Primeiro a quadrilha enviava alunos e até professores experientes para prestar a prova. Esses eram batizados de pilotos e depois os pilotos passavam as respostas para a quadrilha, que em seguida repassava as respostas certas para outros candidatos que estavam prestando a prova com os pontos eletrônicos. E sabe o que é pior? Em 2018, 2 anos depois, outros candidatos tentaram fazer o Enem com um ponto eletrônico de novo, mas foram descobertos e eliminados. Agora imagina que você está fazendo um serviço super secreto com regras específicas que não podem ser quebradas. Uma dessas regras é manter o sigilo, né, o segredo. Agora imagina que você vai lá e publica fotos do que você está fazendo em seus perfis nas redes sociais. Com certeza vai dar ruim, né? Pois foi exatamente o que aconteceu com 28 candidatos do Enem 2012, depois que eles publicaram fotos da prova na internet enquanto estavam prestando o Enem. Segundo o edital, o participante deverá guardar, antes do início das provas, em embalagem porta-objetos fornecida pelo aplicador, telefone celular desligado, quaisquer outros equipamentos eletrônicos desligados e outros objetos como relógios, tablets, entre outros, e até óculos escuros e artigos de chapelaria, sob pena de eliminação do exame. Isso significa 2 coisas. Primeiro, que você precisa ler o edital se você for prestar o Enem para entender tudo que pode e o que não pode fazer na hora da prova. Segundo, por tudo que é mais sagrado, você não pode sair publicando foto do serviço secreto por aí, principalmente se esse segredo é a sua prova do Enem. O 007 até pode falar que ele é o Bond James Bond nas missões dele, mas você não pode usar suas redes sociais para falar que tá fazendo o Enem, muito menos publicar fotos das provas. Isso vale tanto para os cartões resposta, folha do rascunho mesmo se ela estiver em branco, foto das questões e até da sala das provas. Você pode até achar que ninguém do MEC vai ficar olhando suas redes sociais enquanto você faz a prova, mas se alguém te denunciar, você vai ser eliminado sem dó e sem segundas chances. Então, se você vai prestar o Enem, leia o edital, tá? O Enem é cheio de histórias malucas assim, teve roubo de prova, vazamento de informação e até quadrilha cobrando uma fortuna pra passar as respostas em tempo real. Mas também rolaram alguns casos um pouco mais curiosos e menos criminais, mas não tão normais assim. Tipo de um estudante de São Paulo que fez hipnose nos colegas pra motivar eles pro Enem. Em 2016, pra deixar os amigos mais motivados e calmos, esse aluno sugeriu o uso da hipnose aos colegas, que ficaram meio céticos no começo, mas gostaram tanto que repetiram o processo direto porque se sentiram mais concentrados e estudaram melhor durante a preparação para o Enem daquele ano. Também teve candidato que foi parar na polícia durante o Enem. Também em 2016, uma estudante fazia sua prova tranquilamente enquanto comia salgadinhos. Só que ao invés de salgadinho, o pacote escondia um belo segredo. O pacote escondia o celular dela. Sim, ela decidiu esconder o celular dentro do pacote salgadinho para consultar durante a prova, o que é proibido.
Segundo o fiscal da sala que estava lá aplicando a prova, essa candidata não parava de olhar para o pacote de salgadinho e foi aí que ele percebeu que ela escondeu o celular dela lá dentro e decidiu chamar o responsável pelo Enem da unidade, que acionou a polícia militar. Ela prestou depoimento e falou que já tinha feito o Enem 4 vezes e nunca tinha passado. Aí ela e um amigo bolaram um plano de esconder o celular dentro do salgadinho, enquanto outra pessoa mandava as respostas certas para ela por mensagem de texto. A candidata foi liberada, mas também foi eliminada do Enem. E o Enem é um passo importante na vida das pessoas, né? Principalmente na vida de uma candidata em 2012 que deu à luz ao seu filho minutos antes de prestar o Enem. Essa candidata de 17 anos falou que nem sabia que estava grávida porque não percebeu nenhum tipo de mudança no corpo dela nos meses anteriores. Então imagina você lá indo fazer os vestibulares mais difíceis e concorridos da sua vida. Minutos antes de começar, sente dores, vai ao banheiro e entra em trabalho de parto. Ela pediu socorro, foi atendida e levada a um hospital. Deu tudo certo com o bebê e com ela também, que teve a chance de fazer a prova no mês seguinte. E aí, tá explicado? Pra você que vai fazer a prova, te desejo muita sorte e luz nesse momento, vai dar tudo certo, gente. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, tá bom? É isso, um beijo, tchau!